a gente segue aqui falando de consequências. A gente citou alguma questão no noticiário dos últimos dias de maringaenses também ali nessas manifestações. O Ministério Público do Paraná abriu um inquérito civil para apurar a conduta de Gessiel Carrara, que é conselheiro tutelar aqui de Maringá e que participou dos atos em Brasília no domingo e que resultou na depredação da sede dos 3 poderes da República. A denúncia é oferecida pela 3ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Prefeitura de Maringá. O documento afirma que Carrara esteve presente no episódio e que isso revela desprezo dele ao Estado Democrático de Direito, aos poderes da União e, em especial, ao sistema de justiça e à Constituição de 88. O Ministério Público do Paraná destaca ainda que a incompatibilidade da função de conselheiro tutelar com a conduta adotada por Carrara e pede liminarmente o afastamento dele da função pública. Além disso, a promotoria solicita aos conselheiros tutelares que estão em exercício se o acusado compartilhava pensamentos extremistas no ambiente de trabalho. Antes mesmo da abertura do inquérito, o Conselho Tutelar de Maringá já havia emitido nota de esclarecimento ressaltando que o colegiado da entidade desaprova essa conduta. Começo com o Calazans. Eu acho isso absolutamente descabido. É mais uma atitude que mais vai atrapalhar do que auxiliar. A única hipótese de punição desse conselheiro tutelar do Gessiel seria o caso dele, de fato, estar em período de trabalho e ter se ausentado do trabalho para participar da manifestação. Porque simplesmente se ele está no momento de folga e ele participou da manifestação, ele não pode ser punido jamais por isso. Pode até ser condenado do ponto de vista moral, do ponto de vista político, pode ser criticado, mas jamais uma condenação de qualquer hipótese que seja, punição, reprimenda formal, nenhum tipo. Esse tipo de atitude, com todo respeito ao Ministério Público, também só mais atrapalha do que ajuda, porque a população estava se mobilizando e não começou agora. Não começou agora. Essas mobilizações vêm acontecendo desde o segundo turno das eleições. Não pode agora simplesmente isolar algumas pessoas que são cidadãos comuns, servidor público, isola ali porque deu esse quebra-quebra em Brasília, que não foi causado por ele, que não foi causado pela maioria, entendeu? Que estava se mobilizando nas cidades. Quem estava se mobilizando aqui em Maringá não participou desses eventos danosos, terríveis, trágicos lá de Brasília. E agora começar a responsabilizar essas pessoas pelo simples fato delas terem o desejo de participar da manifestação e não da quebradeira absurda, ilegal que aconteceu. Edivaldo Magro. Eu não sei se ele participou. Talvez tenha participado. Ele não está nos 300. Não, exatamente, ainda não, né? Os vídeos ainda podem colocá-lo na cena do crime. Mas se ele participou, todos devem ser investigados. Não somente ele. Mas está sendo investigado. Eu acredito também que é uma medida preventiva. Concordo com o Calazans com relação... Está fora do horário de trabalho dele, lícito que se manifeste, mas quando você coloca tudo isso no mesmo saco, que alguém está apoiando atos antidemocráticos, vou deixar claro esse termo, a gente tem sempre uma dúvida com relação... A gente já discutimos isso muito ao longo dos programas aí, mas eu não sei qual que é a consequência, né? Tantos colegas dele já se manifestaram, o Ministério Público já se manifestou. Nesse momento, ele está afastado das funções? Ainda não. Não, ele está de volta amanhã. Que, na verdade, ele não está numa relação que foi divulgada hoje de 386 pessoas. Só para... Desculpa, tá? Eu tentei conversar com ele, mas não consegui contato. O telefone estava ocupado e as mensagens não obtive retorno. No documento que foi nessa portaria, nessa abertura de inquérito do Ministério Público, da 3ª Promotoria, dá um prazo de 48 horas, pede urgência para que a Prefeitura se manifeste quanto o afastamento dele. Ainda não tive um retorno quanto a isso. Bom, então vamos esperar as coisas acontecerem, né, o desdobramento dos fatos. Ele não se encontrando ele dentro da cena do crime, o que eu falo é o cara dentro provocando qualquer tipo de predação, que se esclareça, ele retoma suas atividades e o vídeo que ele fez que fique mais uma manifestação de tantos brasileiros, patriotas, né? Outra expressão que não me agrada muito, mas as pessoas de bem aí também, outra expressão que não agrada muito, mas os brasileiros que se manifestaram, né, de forma democrática, vamos deixar claro isso e condenar sempre qualquer ato de vandalismo e violência. Diego. Eu acho que é isso. Por isso que eu comecei falando e reafirmo que há muitas coisas que nós não sabemos. E o pessoal está fazendo análise com o fígado. Entendeu? Não há uma sobriedade, não há uma frieza.
não há um aparato técnico. Então tem que investigar, como o Calazans falou, como o Edivaldo falou. Se entrou, se depredou, se cometeu crime, tem que ser punido. Acho que ninguém é contra isso. Agora, esse tribunal de inquisição que parece já fazer-se, né, porque o cara manifestar-se livremente, se ele foi lá na esplanada dos ministérios e não teve envolvimento algum com qualquer ato ilícito, criminoso, também, viu, Edivaldo? Tem bastante dificuldade com essa expressão, atos antidemocráticos. O que é isso? Né? Quem é que define? Ou fake news, quem é que define o que é fake news? É o que eu gosto? Desinformação, é um negócio, né? Nossa época era mentira, só tinha mentira e verdade. Agora tem fake news, que é uma zona cinzenta. Então há de se investigar e, se culpado, obviamente que pague por isso. Se não culpado, que não haja um assassinato de reputações. Parece que a gente está transferindo uma realidade das redes sociais, que é a lógica do cancelamento, para a vida offline, por assim dizer, né? Então, estão cancelando reputações antes que se prove que de fato o sujeito é culpado ou não, sem devido processo legal. E aí, assassinato de reputação, muita gente ouve aquilo que foi dito e, em não sendo verdade, depois também ninguém quer saber. O pessoal quer malhar. E se o cara é inocente, ninguém vai depois colocar um disclaimer, colocar uma nota ali dizendo, olha, difamamos o sujeito. Então, acho que muito cuidado, os ânimos estão bastante inflamados aí nesse momento.